Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que você está assistindo este vídeo. Deus abençoe você, seja bem-vindo. Estamos aqui para compartilhar mais uma partícula da palavra de Deus e certamente Deus vai falar muito conosco nessa oportunidade. E eu quero trazer para você uma palavra, que vai mexer um pouquinho com a gente, Vai mexer um pouquinho com você. E essa palavra ela vai objetivar seu chamado, seu ministério, a sua vocação, as coisas que você está incumbido de fazer. Certamente ela vai objetivar você, vai te abençoar muito, pode ter certeza, vai te abençoar muito. Quando, onde e quem, Esse é o tema da palavra que nós vamos compartilhar hoje, não é? Quando, onde e quem, né? Quando, onde e quem. Quando vamos cumprir o nosso chamado? Onde vamos cumprir o nosso chamado? E quem vai cumprir o nosso chamado? É isso que nós vamos compartilhar nessa oportunidade. E então eu gostaria de pedir a você aí que, se não se inscreveu ainda aí no nosso canal, então se inscreva aí, dê um cliquezinho aí no inscrever-se e clique no sininho também aí, não dói nada, não custa nada também, e clique no sininho aí todas para você receber todas as notificações daqui do canal, ok? E você pode também compartilhar. Se o vídeo foi bom para você, faça com que ele seja bom também para outras pessoas, comunicando aquilo que foi importante para a sua vida, para o seu ministério, para outras pessoas que também recebem da palavra de Deus e precisam para melhorar a sua vida. Como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, certamente vai ajudar. Então compartilhe e também você vai colocar lá um comentário a respeito do que você ouviu, tá bom? Se inscreva no canal, seja muito bem-vindo aí, E procuramos aqui compartilhar experiências para que isso sirva de bênção para muita gente, Hoje a gente entende que a falta de experiência muitas vezes nos faz sofrer, Até que nós venhamos atingir uma maturidade, e nesta maturidade nós venhamos adquirir a experiência, logo a experiência se faz necessária. E quando nós não temos a experiência, logo nós precisamos viver um pouco mais, às vezes errar um pouco mais, até que venhamos a aprender, não é verdade? Venhamos a aprender. Então, quando nós ouvimos experiência, logo isso encurta o caminho, do sofrimento, e a gente passa a sofrer menos, Eu gosto muito, de ouvir, de aprender, de parar e escutar uma pessoa bem mais experiente do que eu. Gosto por quê? Porque aprendo muito com quem já tem experiência. A experiência é vida. A experiência é vida vivida, na verdade, São momentos vividos, tempos de dedicação ao ministério ou qualquer uma outra ocupação na vida, Todos nós adquirimos experiência. Então isso é necessário. Então a nossa função aqui é trazer uma palavra sempre para auxiliar, para somar, para abençoar você que nos dá a honra de estar assistindo mais este vídeo, ok? Então certamente vai ser muito rico para você, Então eu quero ler uma palavra que essa palavra foi proferida pelo próprio Senhor Jesus, que está no Evangelho de São João, no capítulo 15 e no versículo
16. É uma palavra muito conhecida de todos nós, não é? Às vezes conhecemos mais o texto, né, do que mesmo a referência bíblica, né? Isso acontece comigo, acontece com você, acontece com muitas pessoas, né? Às vezes nós decoramos mais o texto, né, do que mesmo a referência bíblica. Mas em João, capítulo 15, versículo 16, está escrito assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então veja que eu lembro uma oportunidade de ter perguntado para uma pessoa se ela havia escolhido seguir a Cristo. É bem verdade que todos nós optamos por crer e seguir, ou duvidar e não seguir. Mas quando essa pessoa respondeu, eu disse para ela que antes dela optar por Cristo, Jesus já a tinha escolhido primeiro. Então é como Jesus disse: não me escolhestes vós a mim. Jesus estava falando aqui para os seus discípulos, aqueles com quem ele gastava muito tempo, aqueles a quem ele treinava para o ministério, aqueles a quem ele deixara um legado para que o ministério de Jesus se projetasse por todas as gerações e alcançasse todos os povos, raças e línguas. Então era com eles que Jesus se ocupava mais. Jesus não se ocupava muito com a multidão. Perceba que a visão de liderança é assim: você não se envolve muito com o povão, né? Você não se envolve muito com o povo, porque o povo ele vai sugar muito a tua vida, né? O povo normalmente vai te trazer sempre uma solução, uma dificuldade para você solucionar. Então isso traz um desgaste e traz uma freada no ministério, de maneira que se nós não tivermos cuidado, nós vamos passar o tempo inteiro da nossa vida sempre pastoreando a igreja local, sempre cuidando das mesmas ovelhas, sempre tendo os mesmos problemas, não é? Sempre tendo as mesmas, às vezes as mesmas situações, né? Então é preciso que nós tenhamos uma visão, né? Tenhamos uma visão de multiplicação, uma visão que nos projete, que nos leve. Para isso precisamos então investir em pessoas, a visão que temos passar para pessoas, para que essas pessoas elas venham passar para outros, e assim sucessivamente vai se multiplicando o ministério de pregação, de ensino sobre a face da terra, seja qual for o ministério que cada pessoa terá. Então vai se multiplicando dessa forma assim. Então Jesus ele disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então veja que quando Jesus nos escolhe, você pode perceber que quando Jesus nos escolhe, ele nos escolhe com propósito. Na verdade, esse propósito já está determinado para cada um de nós desde antes da fundação do mundo. Então, quando Jesus nos escolhe, é para dar sequência àquilo que já começou. Na verdade, aquilo que já começou lá na eternidade, lá antes de que o mundo existisse, lá Deus já havia programado, já havia projetado, já havia planejado algo para que nós, no tempo em que viéssemos para essa vida, nós já tivéssemos um destino traçado por Deus, né? Nós já viemos aqui predestinados por Deus para
fazer alguma coisa para o seu reino, para realizarmos aqui o seu sonho, né? Então, quando Jesus ele nos escolhe, ele já é a sequência do que já havia sido programado. Não está começando agora, quando Jesus disse, vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi, né? Então, quando Jesus diz, eu vos escolhi, na verdade, esse escolhi vai lá no concílio dos céus, lá antes da fundação do mundo, né? Eu vos escolhi, já foi escolhido lá. Agora, quando os discípulos ficam sabendo e quando nós ficamos sabendo que somos escolhidos por Deus, isto é a sequência do que já foi, do que já aconteceu lá há milhares de anos atrás. Então, vê como nós somos muito especiais para Deus e Deus nos escolheu com um propósito. Por isso, quando Jesus diz, eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então veja que nenhum de nós foi chamado, como eu costumo dizer, nenhum de nós foi chamado para lustrar os bancos da igreja ou as cadeiras da igreja no momento em que nós nos assentamos a ela. Nós não fomos chamados para ficarmos apenas recebendo, não ficamos... não fomos chamados para ficarmos recebendo, apenas ouvindo a palavra. Nós fomos chamados para darmos frutos. Fomos chamados para darmos frutos. E isso implica em trabalho. Isso implica em serviço, né? Então eu quero compartilhar com vocês hoje exatamente sobre isso, né? Pense um pouquinho no seu ministério, nas coisas que você tem como responsabilidade, não é? Veja bem, tudo que Deus coloca na nossa mão, Deus quer ver resultados. Deus quer ver resultados. Ele precisa e Ele deseja resultados, multiplicação, quantidade, qualidade. Não é só qualidade, né? Contrariamos aqui a ideia de que Deus só quer o coração, que Deus só quer a qualidade. Não, isso é mentira do capeta. Isso aí é mentira do capeta. Deus quer muito, muito. Por isso, quando Deus criou o homem, ele disse, crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Então você pode ver que Deus deu uma ordem a que o homem se multiplicasse, não é? E que as espécies que foram criadas por Deus também se multiplicasse. A terra deve estar cheia da glória de Deus. A terra deve estar cheia da glória de Deus. Esse é o propósito que ele tinha para cada um de nós, né? Então a multiplicação faz parte. A multiplicação do ministério, a multiplicação da membresia da tua igreja, não é verdade? A multiplicação dos teus discípulos, a multiplicação das tuas células, a multiplicação do teu chamado, né? O teu chamado que você investe naqueles outros que estão abaixo de você. Então tudo tem que se multiplicar. Tudo que é bom tem que se multiplicar. Você não vê o mal se multiplicando na terra? Infelizmente. Não é verdade? O mal se multiplica na terra. O mal cresce na terra. Então, se Satanás tem feito o mal crescer na terra para matar, roubar e destruir as pessoas, nós como homens e mulheres de Deus que estamos à frente do trabalho, que somos parte da liderança, ou estamos no pastoreio, ou somos um apóstolo, um profeta, ou somos um líder de célula, um líder de setor, enfim, que ocupamos uma posição de liderança na igreja, não é isso? Essa responsabilidade, ela está muito sobre nós e nós temos que nos multiplicar naqueles que estão abaixo de nós. Então, queridos, quando vamos realizar a obra do Senhor? Essa é a primeira pergunta. Quando, onde e quem? Quando, onde e quem? Quando, onde e quem? É isso que nós vamos conversar hoje, não é aqui nessa live, nesse vídeo. Ok? Então veja bem, amados, para tudo que vamos fazer requer um esforço, muito esforço. Ninguém chega a lugar nenhum se não transpirar, né?
É preciso transpirar. De repente, né, hoje pela manhã eu saí a caminhar, né, fazer a minha caminhada e quando eu voltei eu transpirei. Quer dizer, eu me esforcei durante o dia, fiz mais algumas coisas e transpirei. Então, quer dizer, isso é esforço para chegar a algum lugar, para alcançarmos um propósito, um objetivo e para que o reino de Deus cresça através de nós, cooperadores do reino de Deus, é preciso que haja esforço, é preciso que haja bastante determinação, é preciso que haja transpiração, foco e movimento, muito movimento. Então, para tudo requer-se um esforço. E somos nós tentados sempre a prorrogar alguma coisa, deixar para amanhã, não é? Deixar para amanhã. Você ficou sem o fundinho do som ainda, mas já vai voltar já já, o fundo musical. Então, veja bem, amados, tentamos a prorrogar, né, as coisas que temos que fazer. Né? Por isso a pergunta, quando? Né? Quando vamos fazer? Quando? Qual é o tempo de fazer a obra de Deus? Se Jesus disse, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto, então quando é que eu tenho que dar fruto, fruto que permaneça? Quer dizer, o fruto que permaneça é aquele fruto que eu cuido. Não basta nós jogarmos semente na terra e deixá-la ali, né? Junto com a semente vai crescer ervas daninhas, vai crescer muita coisa que você não vai ocupar, então tem que haver cuidado, não é? Até para você ganhar uma pessoa, né, para Jesus, você tem que cuidar dela, né? Esse era o modelo bíblico é esse, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, ok? Então, quando é o tempo de realizar a obra de Deus? Assim o tempo passa e nós às vezes não conseguimos fazer, não damos conta, não cumprimos com as nossas oportunidades e às vezes nós jogamos a oportunidade para o espaço. Quantas coisas de repente você já devia ter feito hoje, por exemplo? Pense, nós estamos aí no meio do ano de 2020. Quantas coisas lá desde janeiro. Aí você pode dizer, mas veio a pandemia em seguida, aí tivemos que ficar em casa. Mas em casa se faz muita coisa, não é? Se faz muita coisa em casa. É importante que nós cristãos não venhamos entender essa ordem de ficar em casa aí como algo divino, viu? Não foi Deus que disse não, né? E todavia temos que nos cuidar e tal, né? Sem dúvida temos que fazer a nossa parte, mas também não podemos deixar de produzir, né? Não podemos deixar de produzir. São muitos hoje, muito grande o percentual de igrejas fechadas, né? E então a gente percebe assim que muitas igrejas hoje ainda estão fechadas desde o início da pandemia, né? Então não é férias do ministério. Nesse tempo de medo, de pavor, é o tempo de agir. Na verdade, é o tempo que nós temos que trabalhar, temos que dar mais fruto, temos que nos mobilizar, temos que transpirar, né? Então não podemos jogar para o espaço esta oportunidade, porque se desde janeiro até a pandemia tinha alguma coisa programada e você não conseguiu fazer, como por exemplo aqui nós tínhamos uma agenda a cumprir, tínhamos eventos, tínhamos, mas devido aí a proibição de aglomeração de pessoas, nós não fizemos, mas estamos fazendo outras coisas que é possível, que está permitido. Então, querido, quando, onde e quem? Então, se não for agora, preste bem atenção. Se você não fizer a obra de Deus agora, se você não desenvolver teu ministério agora, se você não executar os teus projetos agora, e se você não cumprir aquele chamado de Deus agora, eu pergunto para você, quando vai ser? Quando vai ser?
Se não exercitarmos agora, quando vai ser? Então essa é a primeira pergunta, né? A primeira pergunta, se não for agora, quando? Então precisamos nos mobilizar. A nossa tendência é sempre deixar para depois, né? Sempre deixar para depois, sempre empurrar para depois. Todos nós temos essa tendência, né? Mas quando temos uma objetividade, por isso é importante datas. Por isso é importante datas. É muito importante as datas. Estabelecemos datas para alcançar os nossos objetivos, né? Quando você não tem data, então você tem a eternidade para alcançar os teus propósitos, não é verdade? E às vezes a nossa falta de disciplina nos joga toda essa oportunidade para o espaço e não conseguimos alcançar. Então vamos dizendo, depois eu faço, depois eu ligo, depois eu concluo, depois eu termino. E você já viu, quando você passa muitas vezes num terreno baldio e você encontra lá algumas paredes levantadas, cujos tijolos, cujas paredes estão ali quase cobertas pelo mato e verdes pelo limo, de tanto tempo que foi iniciada aquela obra e nunca terminada. Você já viu? Você já percebeu que no cemitério estão lá sepultados os maiores sonhos? Vidas que viveram a vida inteira e não terminaram a faculdade, não se formaram, não terminaram a casa própria, não tiveram o carro desejado, enfim, não construíram a família, não resolveram as coisas que deveriam, e a vida passou e eles foram sepultados com os seus sonhos. Então veja bem, se não for, né, se não for agora, amados, quando será que vamos fazer a obra de Deus? Quando? Em que tempo nós vamos evangelizar? Em que tempo nós vamos discipular? Em que tempo nós vamos ocupar as nossas mãos? Mãos ocupadas, não é? Mãos ocupadas. Essas mãos que nós vamos carregar a ferramenta, não é? Nós precisamos ocupar as nossas mãos. Não será no passado e nem no futuro que nós vamos realizar a obra de Deus. Então, se não for agora, quando? Então, agora é o tempo de nós escrevermos a nossa história. É o seu tempo de você escrever a sua história. É hoje. Não é quantas coisas parou, né? De repente um comportamento seu mudou as coisas. De repente um comportamento brusco fez você parar. Quantas coisas parou por causa, de repente, do seu comportamento? Ou você ficou assustado com alguma coisa, não é? Ou você ficou com medo aí da pandemia, ou de repente você não teve equilíbrio em alguns momentos, não teve postura, de repente a tua alma se inflamou, né? E você ficou, né, quase transformado aí num super-herói, né? Então, de repente, as coisas pararam por causa de um comportamento. Mas não é hora de parar, porque se não for agora, quando vai ser? Então, já basta o mundo que nos faz, que luta contra nós para nos fazer parar. Já não basta o sistema que também tenta nos fazer parar. Já não chega o inferno para tentar nos fazer parar. Tudo nesse mundo luta contra nós, contra o reino de Deus, contra a obra de Deus, contra princípios de Deus. Logo essa luta vem contra mim, vem contra você. Só que a ordem que nos foi dada veio de cima. Veio de cima. Não veio desse mundo aqui, não. Então, essa ordem deve ser considerada. E todos nós sabemos que para realizar a obra de Deus requer esforço. Né? Requer esforço. Então, se não for agora, quando? Se não for agora, quando será? Então é hora de recomeçar, de arregaçar as mangas, né? É hora de pôr a mão no remo aí, né? Para quem é um operetes, um remador do andar de baixo, né? É hora de movimentar os remos, né? E mantê-los em movimento sempre. É hora de pegar novamente no braço do arado e continuar lavrando, preparando a terra para lançar a semente, né? Então, se não for agora, quando? E outra pergunta, então. E se não for aqui, onde? Aonde nós vamos realizar a obra de Deus? Será que eu preciso ir para
Você iria para a China hoje para fazer missões? Né? Será que você iria para a China para fazer missões? Você iria para a África? Iria para o Japão? Você iria para a Europa, enfim? Não sei. Você iria para algum lugar fazer missões? Será que para fazer a obra de Deus era preciso sair da nossa cidade? É bem verdade que Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Mas se você não está indo a todo mundo, então, onde? Onde? Pense bem. Onde vamos fazer a obra de Deus? Aonde? Porventura, não será aqui? Não será aí onde você está? Não será aí na igreja onde você está frequentando? Não seria aí onde você está liderando? Aonde você está realizando a obra de Deus? Porventura não será ali? Ou precisamos sair daqui para ir para a África fazer missões? Não precisamos sair daqui. Não precisamos ir para a Coreia para fazer missões. Não precisamos ir para a Argentina para fazer missões. É bem verdade que quem tem esse chamado deve ir, sim, se preparar, estar apto e ir. Mas para quem não foi chamado para ir, então alguém tem que fazer aqui, e esse aqui sou eu. Então, se não for aqui, onde? Onde será? Se eu não fizer primeiro aqui. Todavia, nenhuma pessoa sai da sua terra ou sai do seu ministério para ir fazer missões se ele não fizer primeiro no lugar onde ele está plantado. Floresça onde está plantado. Primeiro tem que florescer. Uma pessoa, para ser um missionário, para ser um pastor de uma igreja, ele tem que passar por todos os trâmites da igreja. Ele tem que passar por todos os momentos. Não é só pregar o Evangelho. Eu sempre digo e reafirmo, defendo e me posiciono que o ministério não é no altar. No altar subimos para pregar ali por 1h, 1h30 e dali descemos. Se ministério fosse no altar, então todos os pastores e pregadores iam ter uma barraca no altar, iam morar no altar. Não, o ministério é abaixo. É aqui no mundão, é aqui, é fora, é no contato com a igreja, é no contato com os liderados, é formando líderes, é se ocupando. Né? Pregação é a parte menor que nós ocupamos. Né? Então, para sair, para fazer missões, é preciso dar fruto primeiro no lugar. Porque se a pessoa vai fazer missões, logo ele vai abrir uma obra, ele vai pastorear uma igreja, não, ele vai fazer um discipulado, ele vai gerar uma liderança para ajudá-lo naquele país, né? Ele vai ter que se adaptar ao sistema, conhecer as etnias, enfim, os costumes, a cultura do lugar, e ele vai precisar aprender isso primeiro, e ele vai precisar dar fruto na sua terra, na sua casa, na sua igreja de origem, para depois, então, se ele não tiver uma experiência pastoral na igreja local, como ele vai pastorear lá? Se ele não tiver do lado do seu pastor, já com a mentalidade de missionário, com a mentalidade de um pastor, ou de um apóstolo, de um profeta, se ele não sentir e gerar isso dentro de si e trabalhar como tal na igreja local, como ele vai ser lá fora? É onde acontece muitas vezes de muitas pessoas saem da sua igreja de origem e vão fazer missões sem ter a mínima preparação. Muitas vezes sem ter preparação, sem estar equipado, sem ter conhecimento, e às vezes a coisa acontece no fogo da emoção. É quando nós vemos muitas pessoas que voltam não trazendo seus molhos, como a palavra nos promete, mas muitas pessoas voltam não com alegria trazendo seus molhos, mas voltam com tristeza e muitas vezes frustrados, porque a sede, a euforia, ela foi tão forte que fez com que a pessoa, de certa forma, saísse antes da hora e não estava qualificada para sofrer
pelo Evangelho, para implantar uma igreja, para ser um missionário, né? Porque não se preparou. Então esse preparo, queridos, esse preparo ele é adquirido agora, né? É agora, no momento em que nós estamos vivos, é que nós temos que nos preparar, ok? Então, se não for agora, quando? Se não for aqui, onde? Então, a terceira pergunta é: e se não for eu, quem? Se não for eu, quem? Você está entendendo? Né? Se não for você, quem? Quem vai fazer no seu lugar? Aquilo que Deus confiou a você, é você que vai fazer. Aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, aquele talento que Ele deu para você, Ele não deu para você passar para outro. Ele deu para você aprender, aplicar e ensinar outros a serem até melhor que você. Mas se você não fizer a sua parte, quem vai fazer no seu lugar? Quem? Para onde? Para onde você irá? Para quem você vai recorrer no momento da prestação de conta? Né? Nós vamos prestar conta com Deus a respeito do nosso chamado, do nosso ministério. E o que Deus quer é aquilo que Jesus falou sobre aqueles 3 servos cujo senhor deles saiu, foi viajar e deixou ali uma quantidade de talentos, com cada um de acordo com a sua capacidade. Né? E quando ele voltou, ele requereu frutos, lucro. Ele requereu lucro. 2 foram bem-sucedidos e 1 foi desqualificado pela sua omissão. Então, se não for eu, quem vai fazer a obra de Deus? Se não for você, quem vai fazer? Pense bem nisso. Muitas pessoas têm chamado, muitas pessoas têm vocação, né? Você é uma pessoa que tem vocação, você deve conhecer pessoas e muitas pessoas que têm vocações, capacidade, pessoas habilidosas, porém suas mãos se recusam a trabalhar, né? Tem uma palavra no livro de Provérbios que diz assim: o preguiçoso almeja e não alcança, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Então o preguiçoso almeja e não alcança, porque suas mãos se recusam a trabalhar. Então que esse não seja o seu caso, né? De forma alguma, que esse não seja o seu caso. Mas temos que lutar contra isso, porque a tendência humana é sempre nós nos omitirmos. Por quê? É difícil, porque custa um preço, porque tem que transpirar, porque tem que suar, né? Tem que se esforçar, né? Então muitas pessoas têm capacidade, têm o Espírito Santo, têm toda a capacidade de Deus na sua vida, mas suas mãos se omitem. Então, se não for eu, quem? Se eu não exercitar o meu ministério, o meu chamado, se eu não for aquela pessoa que ponho a mão no braço do arado ou que pego no remo, né? E eu não me mobilizar, se eu não exercitar esses dons que Deus me deu, o que você acha que vai acontecer? À luz desta passagem que Jesus fala dos 3 servos cujo Senhor lhe confiou talento. Aquele que sepultou, que enterrou os talentos do seu Senhor, ele foi condenado a ser lançado nas trevas exteriores, porque ele recebeu o talento e nem um pouquinho, você pode ver que ele não foi fiel nem no pouco. Você está entendendo? Você sabe, queridos, que muitas vezes encontramos assim uma geração de pessoas que quer ser fiel no muito. Quando eu ganhar bem, eu vou me tornar um dizimista. Queridos, seja fiel no pouco. Se você não for fiel no pouco, você nunca vai pôr a mão no muito. Você nunca vai pôr a mão no muito. Porque se nem no pouco você não é fiel, né? Nem no pouco, vou esperar agora, não é? O aumento de salário aí e vou me tornar dizimista. É história. Então, isso não acontece. Seja fiel no pouco,
porque o Senhor vai acrescentar, né? Então, assim, no pouco que você tem para fazer na obra, você foi confiado aí pelo seu pastor, né? O seu pastor confiou em você, ou a sua pastora, e você está aí com uma pequena tarefa. É muito triste quando nós vemos pessoas servindo a Deus, né, que são poucas tarefas para fazer, mas ainda assim fazem relaxadamente. Infelizmente, não é? Em todo lugar acontece isso, né? Em qualquer ministério nós encontramos pessoas assim. Não deveria ser assim e não deve ser assim. Mas às vezes, não é? Encontramos pessoas com poucas tarefas, mas nem naquelas poucas não são fiéis, cujo coração não está ali, né? Então, quando uma pessoa não está como uma peça, não é, dessa máquina, ou seja, da igreja, quando essa pessoa não é um membro do corpo, um membro ativo, pense você um membro que não funciona no corpo, né? Pense num membro que não funciona no corpo. Todo o corpo vai ser prejudicado, né? E dependendo do membro, o corpo vai morrer, né? Então veja bem, né, quantas pessoas às vezes fazem tão pouco na igreja, não é? Tão pouquinho e fazem tão mal feito, tão mal feito. Então, querido, se não for você a fazer o bem feito, quem vai fazer no seu lugar? Se não for você para dar o seu melhor, não é? Dê o seu melhor. Quando você ingressar no trabalho, quando você estiver no templo, quando você for para o culto, ou quando você está envolvido na sua célula, quando você está envolvido no reino de Deus, na sua liderança, esteja focado ali, se doe. Se doe. Sabe por quê? Porque mais cedo, ou mais tarde, ou quem sabe um pouquinho mais tarde, você vai voltar para casa. Você percebe que muitas pessoas têm uma pressa danada de ir para casa? Estão sempre com pressa de ir para casa. E às vezes as coisas ficam por fazer. É muito bom quando ninguém reclama do nosso trabalho. É muito bom quando a gente faz aquilo que tinha que ser feito e a gente acrescenta mais. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que há um servo que a Bíblia chama de inútil. O servo inútil é aquele que só faz o que lhe foi ordenado fazer. Quer dizer, se não manda, não faz, né? Então esse é o servo inútil, né? Agora, aquela pessoa que faz o que lhe foi mandado e de repente ele encontra outras tarefas para fazer e ele acrescenta mais, ele vê, porque ele é parte. Liderança tem que ter a visão de águia, liderança tem que olhar para o teto da igreja, liderança tem que olhar para o chão da igreja, liderança tem que olhar para os lados, liderança tem que ver o movimento das ovelhas, liderança tem que estar de olho nos banheiros, tem que estar de olho nas cortinas, tem que estar de olho nas cadeiras, liderança tem que estar de olho, quem sabe, na luz da rua, tem que estar vendo se o pessoal está bem assistido, liderança tem que estar vendo se a sua célula está bem conduzida, se a sua equipe de trabalho está bem conduzida, se não está precisando de você. Quem é líder tem que ter uma visão a mais, né? Tem que ter uma visão tem que ter uma supervisão. Ele tem que ter uma visão além daqueles que estão embaixo, porque quando os que estão embaixo não enxergarem, o líder tem que enxergar. O líder tem que enxergar. O líder tem que enxergar mais longe, porque ele é líder. Agora, se o líder está no lugar que lhe foi confiado e ele for omisso, se ele fizer a obra do Senhor relaxadamente, então não podemos esperar muita coisa de uma classe de pessoas assim, porque o coração não está ali, não há uma produção, não há uma dedicação, não há um esmero. A Bíblia diz, o zelo da tua casa, o zelo da tua obra me devorará. Mas quando nós não vimos pessoas, não é você, aquela passagem que Deus fala sobre o seu povo, dizendo para ele assim, vocês dizem que não é tempo de ajudar na casa do Senhor. E o Senhor diz,
Não é tempo de vocês estarem com as vossas casas estucadas ou forradas de fina lã, enquanto a minha casa está vazia. Querido, nós servimos a Deus paralelo com a nossa casa, com os nossos compromissos, com a nossa família. Nós dividimos, nós servimos a Deus assim. Sabe por que Deus preferiu assim? Porque Deus não gosta de malandro. Deus não gosta de omisso. Os omissos não herdarão o reino de Deus. Agora, quando nós dividimos o nosso tempo e nós servimos ao Senhor, isso é porque nós estamos acostumados no trabalho, estamos acostumados a ter responsabilidade. E responsabilidade é extremamente necessária. Não é? Encontramos dificuldades hoje nesse tempo de pessoas com responsabilidade, né? Pessoas que abraçam uma causa e quando você olha para o lugar, elas estão lá. Quando elas te dão uma palavra, elas estão cumprindo. Não é? É importante que a pontualidade faça parte da vida de um líder. Então, querido, se não for você o pontual, se não for você o dedicado, se não for você o produtor, se não for você aquele que se multiplica, se não for você que pega no braço do arado, se não for você que soa a camiseta, que transpira, quem? Se não for você, quem? Se não for você para fazer o seu trabalho, quem será? Então preste bem atenção nisso. É uma palavra, eu sei, como eu disse no início, vai mexer, né? É você que vai trabalhar, é no suor do teu rosto. Não é assim que o Senhor disse a Adão: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes formado. Então é no suor do rosto que ganhamos o nosso pão, é que servimos ao Senhor, dando ao Senhor um tempo da nossa vida. Se você se você serve ao Senhor por 3 horas, né, são 3 horas da sua vida. Se você já serve ao Senhor há muitos anos, então são muitos anos da sua vida que você dedicou ao serviço do Senhor. Hoje eu já servi mais ao Senhor, já vivi mais para o Senhor do que para a minha vida particular, né? Então eu louvo ao meu Deus por esse tempo tão precioso que já passei. Não é? Já vivi mais para o Senhor do que para mim mesmo. Porque quando vivi para mim mesmo, pouca coisa eu fiz. Foi só para mim. Agora, quando a gente faz para o Senhor, isso repercute para todos os cantos. Isto se vai para os 4 ventos. É verdade. As pessoas são beneficiadas. Você que está ouvindo esta live, você que está ouvindo este vídeo, eu sei o quanto isso está sendo importante. De repente você está querendo me pegar do pescoço aí, mas o que eu posso fazer? Ainda bem que você não pode, não é? Ainda bem que você não pode, mas certamente isso aqui é bálsamo. Isso aqui é o óleo que desce sobre a tua cabeça. Deixa escorrer pela tua barba, até que desça pelas suas vestes. Deixa Deus te mostrar, porque Deus escolheu você. Não me escolhestes vós a mim. Foi isso que Jesus falou em João 15,16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi. Eu te escolhi. E vos ordenei para que vades. Então veja bem. O Senhor escolheu e deu uma ordem. Então se nós não obedecer a ordem de Jesus, a que ordem nós vamos obedecer? Pense bem nisso, né? Pense bem nisso. Se eu não obedecer a ordem do meu mestre, do meu Senhor, do meu Salvador, do meu Rei, do meu Deus, daquele que ocupou o meu lugar no Calvário, aquele que morreu a minha morte para me dar a vida, se eu não obedecer Ele, a quem eu devo toda a minha existência, então o que vou fazer eu na eternidade com Deus? Teria eu lugar na eternidade com Deus? Pense você, com base no servo que enterrou o talento, não vai para a eternidade. Não vai, porque não produziu para o reino. Nós temos que nos multiplicar. Então, se não for agora, quando? Se não for aqui, onde? E se não for eu, quem? Quem vai fazer? É você que vai fazer a tua célula crescer. É você que vai fazer a tua igreja crescer. É você. Não é? É você.
Não espere por ninguém, não fique culpando ninguém. É você e você, porque veja bem, muitas vezes quando uma pessoa não está muito afim, não quer pegar, não quer transpirar no reino de Deus, ele arruma subterfúgios, culpados, logo ele arruma uma encrenca. Não é? Muitas pessoas são assim. Quando não querem fazer a obra de Deus, eles arrumam um problema de relacionamento na igreja. Ah, porque o irmãozinho, a irmãzinha, ou o pastor, né? Eu acho que é melhor arrumar uma encrenca com o pastor, né? Porque aí já mata a charada, né? Você já não vai mesmo. Você já pendura a chuteira mesmo. Você já larga o remo mesmo. Você já larga o arado mesmo. Então, quando a gente quer, querido, fazer a obra de Deus, meu irmão, minha irmã, você que está nos dando essa atenção preciosa aí, quando nós seguramos no braço do arado para fazer a obra de Deus, espere e se prepare para levar pancada. Tenha certeza, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, disse Jesus. Tem de bom ânimo. Nunca deixe o sorriso ser substituído por uma cara feia. Nunca deixe a tua alegria ser sufocada pela ira, pela raiva. Nunca perca isso, por mais que nós sintamos, às vezes nos irritamos, sim, somos humanos, mas que isso não predomine, não é? Para que não vivamos o dia inteiro beiçudo, o dia inteiro de cara amarrada, de cara fechada. Não, não, você pode até ficar. A Bíblia diz, olha, irai-vos e não pequeis. Você tem o direito de ficar irado, que você tem uma alma, eu tenho uma alma. Só que essa ira não pode me levar a um pecado, a um erro, a uma ofensa, ou machucar alguém, eu não posso. Né? É melhor então eu não fazer, né? Assumir a posição de omisso. Porque se não for eu, quem? Se não for você, quem vai fazer no seu lugar? Né? Eu tenho certeza que essa palavra vem te abençoar. Né? Eu tenho certeza que mesmo na pandemia você vai... Por que eu estou falando para você aqui através desse vídeo? Entrou a pandemia, então estão fazendo live. Esse trabalho aqui é um trabalho extra, coisa que não se fazia, mas estamos se fazendo porque se eu não posso fazer alguma coisa, eu tenho que fazer outra. Se eu não puder tomar um suco de laranja, porque não tem laranja, eu tomo de abacaxi, mas eu tomo o meu suco. É assim que nós temos que entender. É assim que nós temos que proceder. As coisas têm que acontecer. Vades e deis fruto. Vades e deis fruto. Esse fruto implica em todo dia e todos os dias. E todas as semanas, todos os meses e todos os anos que se somam ao tempo da nossa existência. Servindo ao Senhor com amor, com alegria, com determinação, querendo ver o nosso semelhante feliz por ter encontrado o Senhor, por ter sua vida restaurada. Quantas pessoas estão precisando de uma restauração? Não é? Nós louvamos a Deus, não é? Louvamos a Deus pelos reparadores de rotura. Você sabe o que é isso? Sabe. Você lê a Bíblia? Claro que sabe. Né? Então, reparadores de rotura, reparadores de brechas. Antigamente, quando se rasgava uma roupa, era uma vergonha andar rasgado. A gente levava a roupa na costureira e costurava ou colocava assim um remendo ali para não andar rasgado. Hoje você pode ver, né? Não vamos entrar no mérito, né? Mas, né? É algo que não entra no meu coração e nem aceito esse tipo de moda, né? Mas reparador de rotura, reparador de brecha. Então, uma costureira, por exemplo, ela é uma reparadora. Ela repara, ela cuida, ela conserta. Então nós, como filhos de Deus, não somos aqueles que foram chamados por Deus, sarados, curados, restaurados, revigorado, renovado, ativado, para quê? Para restaurar vidas, para restaurar pessoas. Ou há alguma alegria em vermos alguém sofrer, quando nós temos a seta indicativa de dizer, este é o caminho. E muitas vezes nós nos calamos e fizemos vista grossa. Por quê? Porque não quero me envolver com o problema. Jesus pôde morrer por nós, né? Mas nós não podemos fazer nada por alguém. Então, se não for eu, quem? Se não for você, quem? Quem será a fazer no seu lugar? Fomos chamados para consertar esse mundo.
um pouco que nós fizemos, se você restaurar uma vida, uma pessoa, se você cuidar bem dela, você fizer um líder dela, ela vai fazer outros. Veja como isso se multiplica. Veja como isso toma um volume, um acréscimo, uma multiplicação fantástica na terra. É isso que o Senhor requer de cada um de nós. Que sejamos encontrados fiéis. Sejamos encontrados fiéis. Né? Fiéis ao nosso chamado, fiel ao nosso ministério, fiel à nossa igreja, fiel ao nosso pastor, fiel a Jesus, fiel a Deus acima de tudo. Né? Então, viva, produza, alcance seus alvos, lute por eles. Não fique pasmado, não fique esperando a pandemia passar. Porque se você esperar a pandemia passar, quando ela passar você vai achar outro motivo. Então, no reino de Deus não há lugar para omissos. No reino de Deus não há lugar para covardes. No reino de Deus não há lugar para aqueles que podem e não fazem. Não é? Que podem e não fazem. Que têm, de repente, mas não dão. Não é verdade? Então, é bastante importante que a gente analise tudo isso. E se veja, se reveja, se autoanalise, não é? Para que a gente não seja encontrado como alguém que não é fiel ao seu chamado. Então, se não for agora, quando? Se não for aqui, onde? E se não for eu, quem? Quem vai no seu lugar? Então, querido, é você que vai multiplicar. É você que vai fazer a tua célula crescer. É você que vai discipular. Não é ninguém no teu lugar. Você não pode transferir aquilo que Deus deu para você. Ok? Produza, você pode, você é capaz. O Espírito de Deus está sobre ti. A graça de Deus, nosso Pai, ela está sobre a tua vida. O Espírito Santo de Deus, ele está pronto a agir. Há uma graça concedida pelo Pai à tua pessoa. E essa graça só vai fluir quando você ir, quando você fizer. Foi isso que Jesus disse. Eu vos escolhi, vos nomeei para que vades e deis fruto. Então, esta graça, essa unção, esses dons do Espírito, eles vão se estabelecer, eles vão se formar na tua vida, vão encontrar lugar na medida em que você começar a trabalhar. Não espere terminar os seus estudos, não espere, quem sabe você aí está fazendo teologia, você está estudando ainda, não espere, amado, não espere, não é? Faça, comece a fazer, comece a fazer, esse é o tempo, esse é o tempo, convém, Jesus diz em João 9,4, ele diz, convém que eu faça as obras de meu Pai enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Meu querido, minha querida, homem de Deus, mulher de Deus, seja quem você for, você é uma pessoa especial. E Deus tem muito para se revelar a ti. Deus tem muito para se revelar. Deus não tem se revelado mais, de repente, até porque você não tem provocado isso. Você não tem dado o seu tudo. Quando você dá o seu tudo, aí a ação de Deus acontece. Você lembra quando Deus pediu para Abraão, seu filho Isaque, a quem ele amava? Se Isaque tivesse ficado em casa, diz, Senhor, tanto tempo esperei meu filho, você quer que eu sacrifique agora meu filho? Não, Abraão foi. Ele fez tudo. Levantou a mão para imolar o seu filho. Ali, quando ele deu o seu tudo, ainda que com o coração partido, mas decisivo, coração decisivo, quando ele decidiu imolar, e ele levanta a mão, ele escuta o berro do cordeiro preso pelos chifres num arbusto atrás de si, como a provisão de Deus para o sacrifício. Então, se você não tem
não tem visto Deus se manifestar mais, é porque você tem ido devagar. Você está no raso. Leia Ezequiel 47. Ezequiel 47, do 1 ao 12, e você vai ver ali os 4.000 côvados, quando aquele anjo direciona o profeta a entrar água adentro. Então é ali, os 4.000 côvados. É preciso chegar ao sobrenatural. Que Deus te abençoe grandemente, que a mão de Deus te cubra, te proteja, que o Senhor te leve. Preste bem atenção, não interprete o que eu vou dizer para você. Que o Senhor te leve aos lugares escuros. Sabe por quê? Para que a luz que há em ti brilhe na escuridão, e aqueles que estão perdidos na escuridão vejam a luz de Deus em ti e corra ao teu encontro, para que você os anuncie, você os apresente a Jesus, e que você também apresente Jesus para eles como a verdadeira luz que este mundo precisa. Eu te abençoo em nome de Jesus. Que a graça de Deus, a unção do Espírito, ative os teus dons e ative as tuas vocações, as tuas habilidades, de maneira que você, a partir desse tempo, seja você a fazer aquilo que Deus confiou a ti. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Paramos por aqui. Obrigado aí pela atenção dispensada. Certamente foi uma bênção para você, porque foi um grande privilégio e uma grande responsabilidade minha, um grande compromisso estar falando tudo isso para uma pessoa tão importante como você. Ok? Se você não é inscrito no canal, dê o seu toquezinho aí, né? Inscreva-se e clique aí no sininho para você receber as notificações. Compartilhe com seus amigos, né? Compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário ali embaixo, ok? Se Deus quiser e Jesus não voltar, sexta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos por aqui novamente. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te prospere. Fique na paz.